A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra vai acrescentar, vai edificar no seu coração. No livro de Salmo, no capítulo 27, no versículo 4, a palavra diz assim, preste bastante atenção, acompanhe se você puder. Diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista Davi, ele disse essas palavras no momento de muita angústia, de muita dor. Diga-se de passagem, o livro da Bíblia, onde as palavras são mais bonitas, mais edificantes, são poesias bíblicas, na verdade, é o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, inclusive. E a maior parte do livro de Salmos, ele foi escrito por Davi, no momento em que Davi passava por grande tribulação. Preste atenção. Ele disse palavras bonitas, palavras inspiradoras, no momento de maior aflição. Porque quando Davi escreveu o livro de Salmo, ele estava sendo perseguido por Saul, perseguido para a morte, inclusive. Houve uma ordem aos soldados para matarem Davi. Davi chegou ao ponto, inclusive, de se esconder numa caverna, temendo a própria morte. Uma caverna onde as pessoas entravam para aliviar o ventre, né? Então a situação que Davi estava era uma situação desesperadora, porque ele estava escondido, ele estava fugitivo, e ele não podia contar nem mesmo com uma luz no fim do túnel, porque se ele saísse à porta da caverna, não tenha dúvida de que ele seria encontrado pelos inimigos e seria morto. E nesses momentos de angústia, momentos de dores, momentos que às vezes eu, você, todos nós passamos. Nós passamos lutas, passamos tribulações, nós passamos por angústias, mas nesse momento em especial que Davi estava vivendo, foi o momento em que Davi desejou no coração estar na presença de Deus. Ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Meu amigo, às vezes, você, meu irmão, minha irmã, que acompanha essas imagens, você está passando por lutas, está passando por tribulações, está passando por perseguições, momentos, fases da vida, que talvez tenha te trazido angústia, talvez tenha te trazido dor, decepção. Mas eu digo para você, inspirado por Deus, como Davi estava inspirado por Deus naquele momento, o desejo que Davi teve no coração foi de estar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Porque há pessoas que às vezes elas vão à igreja, elas frequentam a igreja, frequentam o ministério, elas leem a Bíblia, acompanham a palavra, mas a visão dela às vezes, muitas das vezes, não está em Deus. Como assim, pastor Marques? A pessoa, ela vai à igreja, ela lê a Bíblia, como eu disse, mas às vezes ela vai até a igreja para observar a vida do pastor, a vida do obreiro, do irmão que está do lado. Ou às vezes nem isso. A pessoa ela vai até a igreja, porém, ela não consegue deixar de olhar para o tamanho do problema dela, para a situação que ela tem vivido, que ela tem enfrentado. Ela não consegue deixar de olhar o tamanho do problema, o tamanho do gigante.
ela consegue ver a gravidade da doença, mas ela não consegue entender o tamanho do poder de Deus, da grandeza de Deus. Ela reconhece, por exemplo, a situação financeira, o tamanho da dívida, os juros são muitos, fugiu do controle, mas ela não consegue firmar os olhos em Deus e ver que Deus é muito maior do que essas situações, do que esses problemas. Ou às vezes ela está na igreja, ela lê a Bíblia, ela ora, ela jejua, porém ela toma atitudes às vezes que não são atitudes sábias, atitudes que vão acrescentar, que vão ajudar. Ele falou: olha, eu quero estar na casa do Senhor, mas para contemplar a beleza do Senhor, a grandeza de Deus, e inclusive meditar na casa do Senhor, ou seja, pensar nas saídas, nas atitudes. Às vezes, meu querido, é necessário a gente parar para pensar nas saídas para os problemas, ao invés de pensar somente nos problemas. Porque às vezes a gente perde muito tempo endeusando o problema da gente e não investe o nosso tempo em procurar soluções, procurar saídas. Meditar na casa de Deus, na verdade, é muito simples. É você parar para pensar antes de agir. Você parar para pensar antes de tomar qualquer tipo de atitude. E ele continua dizendo na palavra do Senhor, no versículo 5, ele fala assim, ó: pois no dia da adversidade, olha só, ele tinha consciência que mesmo estando na casa de Deus, mesmo olhando para Deus, mesmo parando para pensar antes de agir, ele tinha consciência que mesmo assim os problemas viriam, as adversidades, os problemas vêm para todos, mas a fé dele era assim, ó. Ele disse assim, ó: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha que bacana, pessoal. Você vê como a palavra de Deus, ela é atemporã, ela não se prende a uma época, ela é profética. Toda a palavra do Senhor tem proveito. O apóstolo Paulo disse isso. Naquela época, ele já tinha consciência que era necessário estar firme, alicerçado numa rocha. O Senhor Jesus, 700 anos depois, disse isso na palavra, quando ele fala daquele que edificou sobre a areia e aquele que edificou sobre a rocha. Ele falou: o Senhor vai me acolher no dia da adversidade, Deus vai me guardar, vai me proteger, e Ele vai me elevar sobre uma rocha. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus vai colocar você num patamar acima dos problemas. Uma certa ocasião, um rapaz disse assim para o profeta, falou: Senhor, o número de soldados é muito grande, eles vão nos matar, nós vamos perecer. Mas o profeta falou para o menino, Senhor, aliás, ele falou para Deus, ele disse assim: Senhor, abre os olhos desse menino. Por que ele falou naquela tranquilidade? Porque ele estava em outro patamar. Deus quer te elevar a outro patamar, meu irmão. E quando você estiver elevado a outro patamar, você vai ver os problemas de uma outra maneira, de um outro prisma, por uma outra janela. Você vai estar acima deles. Problemas que hoje tiram a sua paciência, problemas que hoje te causam desespero, medo, você vai estar acima deles. Você vai ver de uma maneira completamente diferente. Deus quer elevar você. Ele quer te firmar numa rocha. Ele quer guardar você no dia dos seus problemas, da adversidade, no dia da sua angústia. Meu irmão, não desista da fé. Olhe para Deus. Deixa de olhar para os problemas. Eles vão sempre existir. E às vezes até com permissão de Deus, para a gente aprender a olhar para eles. Nós vamos olhar para Deus. Vamos estar em outro patamar. Ser pessoas diferentes, crentes, fiéis,
que não vão perecer no dia da angústia. É o que Deus quer fazer na sua vida, te fortalecer, fazer de você uma pessoa em outro patamar, acima dos problemas. E Ele vai fazer isso. Se você gostou dessa palavra, eu sei que ela edificou o seu coração, coloca aí embaixo o gostei, ou então, se você acompanha pelas redes sociais, curte aí, nos dá essa força para ajudar também outras pessoas, fortalecer, para acrescentar na vida também de outras pessoas. Se você deseja colocar o seu nome, primeiro nome apenas, nos nomes para oração, coloca aí nos comentários, aí embaixo, aí no rodapézinho, aí embaixo você pode colocar nos comentários o seu nome, o nome da sua família, o primeiro nome apenas, já basta. Nós vamos estar sempre em oração por vocês. Que Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra tenha ajudado, te edificado. Deus vai colocar você em outro patamar. Deus abençoe, beijo no seu coração, a paz.